Então, qual pílula você escolhe? A vermelha, que é a verdade, ou a azul, que é a ilusão prazerosa? Qual pílula você escolhe? A azul, prazerosa, ou a vermelha, que é a verdade? Isso me lembra um filme que eu assisti, Grêmio. Eu estava no cinema, era uma tarde, e estava cheio de crianças. E eu falei, nossa, eu preciso dar uma relaxada, vou assistir um filme de criança. Até que um dos Grêmios caiu dentro de um liquidificador e alguém assustado foi lá e ligou o liquidificador e aí começou a espirrar uma gosma preta para todos os lados. Mas o que mais me chocou foi ver as crianças gargalhando naquela cena. Aquilo, para mim, naquele momento, foi um filme de terror. Crianças gargalhando porque um serzinho tinha caído dentro de um liquidificador e tinha sido dizimado. Isso me chocou muito. Tanto que eu saí do cinema. Então, quando eu pergunto sobre qual a pílula que você escolhe, se é a azul ou a vermelha, se você escolhe a prazerosa, que é a azul, então você vai ficar na ilusão. Se você escolhe a verdade, então é a pílula vermelha. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, você deve ter ouvido o áudio que eu falei sobre a pílula, né? Vermelha e azul. E por que o tema do nosso Ichigo hoje é esse? Porque eu tenho observado que muitos jovens estão preferindo a pílula azul do que a pílula vermelha. E o que isso tem a ver com o quê? Tudo. Você deve estar vendo que aqui em cima tem a espada chinesa. Então, essa espada chinesa, meu mestre trouxe da China para mim e foi muito difícil de eu chegar, né, a ter essa espada em mãos. Eu fiquei muitos anos treinando espada chinesa com uma espada que me foi emprestada, que foi feita com madeira marfim, porque ela não entorta e é bem resistente. Mas essa espada de madeira marfim foi me emprestada por um professor de Tai Chi, porque ele me via treinando espada chinesa com um bambu e um pingente. Então eu pegava o bambu e o pingente e com ele eu fazia os movimentos, ou tentava, né, repetir os movimentos que eu via do meu mestre. E essa minha vontade de aprender a espada chinesa era tão grande, né? Eu tinha tanto essa espada no coração, era um sentimento de amor e de comprometimento com ela tão intenso, que eu não pensava se naquele momento, eu no grupo de todas aquelas pessoas, eu estava com um bambu, com um pingente pendurado, que nem era um pingente, era um pedaço de pano vermelho. Eu não me preocupava se de repente eu estava sendo inconveniente, ou estava sendo patética, ou sei lá o que. Eu não tinha essas ideias na minha cabeça.
porque o amor era tão grande que estar com a espada, ou, sabe, pegar o que eu podia, mesmo que fosse só um movimento simples, e para mim eu já estava muito feliz. E com isso, um professor me emprestou a espada dele de madeira. E eu fiquei muitos anos com essa espada de madeira. Uma vez o Jorge Guimarães fez uma palestra que ele ia abrir pela primeira vez o curso de Aido dele. Como nós nos conhecemos, porque ele queria estudar a espada chinesa, e a referência da espada chinesa para ele era eu, e eu coloquei a minha espada a serviço dele, e que só esse momento já é um Ichigo especial. Então, quando ele foi fazer essa palestra, ele convidou para que eu fizesse a apresentação da espada chinesa na abertura da palestra. E eu me senti honrado, mas eu só tinha uma espada de madeira. Mas um aluno meu tinha uma espada que ele tinha comprado. E ele falou: Velsa, se você quiser, eu empresto a minha espada para você. Aí eu cheguei para o Jorge e mostrei as duas espadas. Falei: Jorge, tem essa espada de metal que não é minha, e tem essa espada de madeira que é a espada com que eu treino. Em qual das duas você quer que eu me apresente? Aí ele falou assim: com a de metal, claro. Aí eu peguei a espada de metal, me posicionei. O Jorge, ele cantou o compasso que eu deveria me apresentar. Eu entendi a mensagem e assim eu fiz. Aconteceu algo muito forte durante a apresentação, mas também fica para o Ichigo que eu vou contar esse momento. E assim eu fui caminhando, até que o meu mestre, ele foi para a China, porque eu tenho um mestre de espada e tenho um mestre de Xing Yi Quan. Esse mestre de Xing Yi Quan estava indo para a China, e eu falei: nossa, se ele pudesse me trazer uma espada, né? A gente estava fazendo aula com ele, e tinha um aluno meu fazendo aula junto. Eu cheguei: ai, mestre, amanhã você vai para a China, né? Será que o senhor pode me trazer uma espada para mim? Ele disse: não posso, porque a espada é arma e eu não vou poder atravessar, né? Fazer essa travessia com uma espada dentro de um avião. Aí eu disse assim: mas mestre, o senhor é mestre, né? O senhor pode. Aí ele falou: é verdade, mas acontece que eu vou precisar de dólar para trazer essa espada da China. E eu estou embarcando amanhã. Tudo isso era falado com o coração, tá? Porque ele não fala português, eu não falo chinês, mas o diálogo nosso foi esse. Aí, ele falou: precisa de dólar. Aí eu já falei: nossa, dólar? Eu não tinha nem dinheiro, que está dólar em menos de 24 horas, né? Esse meu aluno chegou e falou: ah, mas se o problema é esse, está resolvido, porque eu tenho muitos dólares guardados em casa. E é melhor que esses dólares sirvam para alguma coisa do que virar comida de cupim. E ele pegou os dólares e passou para o mestre. E pronto, aí o mestre foi para a China. Quando ele voltou da China, a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim. E eu sei disso porque quando eu cheguei na casa dele, as malas ainda estavam na porta e ele estava com a roupa que ele tinha feito a viagem. Ele ligou e falou: você minha casa agora. Eu fui. Cheguei lá, as malas estavam ali na porta, ele com a roupa. Foi aí nesse momento que ele me entregou a espada. Essa que está aqui em cima. Tá? E essa espada, ela está comigo desde então em todos os meus embates e combates. Nas minhas apresentações
E ela vem escrevendo uma história cada vez que ela sai da bainha. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a treinar e estudar a espada chinesa é que ela é o instrumento para você cortar os 3 venenos do coração que atrasam a evolução humana. Quais são os 3 venenos do coração que atrasam a evolução humana? Desejos não necessários, sentimentos hostis e ignorância. O que é ignorância? Ignorância é você não conhecer a verdade. Porque se você conhece a verdade, você tem sabedoria, que é a ação correta. E sabedoria é a face da ignorância. Então a espada chinesa, ela é muito espiritual. Quando você faz movimentos com ela, são movimentos circulares, muito abertos. É como se você ganhasse uma asa enorme e começasse a voar. E essa espada, quando você saca ela e começa a fazer os movimentos, a sua energia primordial, que está embaixo, ela começa a subir e vai alimentar o seu espírito aqui na cabeça. À medida que o seu espírito vai sendo alimentado por essa energia primordial, é onde começa a iluminação do seu espírito. E essa é a espada chinesa. Então, a espada chinesa esteve nas mãos dos maiores espadachins chineses, dos generais que entraram para a história. Ela escreveu a história da China. É uma espada historiadora. Uma espada sagrada, porque é uma espada espiritual. E infelizmente, tem muitos jovens hoje que estão envolvidos com uma expressão da espada chinesa que é mais triste do que ver pelúcias sendo destruídas dentro do liquidificador. É muito mais triste. E mais triste ainda é que mesmo que você diga, mas você está vendo as coisas por um lado romântico, não que romantismo não seja bom. É bom ser romântico, com certeza. Ser romântico, porque o romantismo é a poesia dentro do que acontece, é a beleza. Então tudo tem que ser bonito e elegante. O romantismo, ele embeleza a vida. Mas há uma expressão de linguagem que seria romântico, principalmente dentro das artes marciais, quando você fica fantasiando uma realidade. Porque o artista marcial, quando você tem uma espada na mão, você tem que olhar e ver a realidade como ela é, sem romancear. Então, quando entra numa expressão de linguagem, de romancear uma situação, por mais bonita que seja e prazerosa essa ideia, do que você está romanceando, é uma ilusão. E aí eu te pergunto, você quer uma pílula azul ou uma pílula vermelha?
por mais prazerosa que seja a ilusão, é uma ilusão. E por pior que seja a verdade, ela é a verdade. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro viver no inferno real do que uma ilusão prazerosa e fantasiosa. Em algum momento da minha vida, o meu bombardeio psíquico era tão grande, mas era tão grande. Se eu abrir os olhos, o mundo era um inferno. Se eu fechava os olhos, era pior ainda. E eu não tinha para onde escapar. E num determinado momento, apareceu na minha mente uma estrada e tinha uma florzinha andando. Uma florzinha grande, do tamanho de uma pessoa, né? Uma flor, o corpinho, que era o galho, os pezinhos, as folhinhas eram os bracinhos, e ela estava andando. Aí eu olhei e falei, nossa, que bonitinho, né? Uma florzinha andando num caminho, quer dizer, um caminho encantado. Naquele momento, a minha mente tinha acionado um processo de delírio, de tanto sofrimento. Eu podia ter falado, nossa, que legal, né? Olha, estou vendo uma florzinha, não. Mas na hora, eu falei, não, eu prefiro o inferno. E saí daquele dispositivo que a mente tem para, num caso extremo, tirar você da realidade e levar você para um estado de devaneio. Que a psiquiatria, né, a psicologia tem um nome para isso, né? Mas isso não importa. O que importa é que naquele momento eu prefiro esse inferno. Ou seja, eu não fiz rota de fuga, eu continuei preferindo a pílula vermelha, por pior que fosse. E à medida que eu fui caminhando, né, pela verdade, que é um mundo infernal, como está retratado no Matrix, né? Quando você entra na realidade, você vê que é uma coisa absurda. Mas era muito pior do que a realidade do Matrix. Era muito pior. Mas eu preferi ficar nesse mundo pior. E de lá, encontrar a saída, o portal para a verdade. Porque essa realidade infernal também é uma ilusão. Mas é uma ilusão diferente da ilusão da rota de fuga. É uma ilusão para sucumbir com você, acabar com você, para liquidar você, porque vai consumir toda a energia do seu corpo. Você vai envelhecer e vai perder a sua beleza e juventude. Mas, se você caminha com coragem por esse Vale dos Espinhos, né, que eu chamo, o Vale dos Espinhos, o Vale Negro, né, obscuro dos espinhos, uma hora ele vai acabar. E quando ele acabar, aí você retornou para a verdade, que é um momento de glória, o glorioso. Então, nessa vida, nós temos 3 mistérios: os prazerosos, os dolorosos e os gloriosos. Prazerosos é quando você nasce, tem a sua família, é a primeira fase da sua vida. Doloroso é quando começa a ter um problema sério. As pessoas da sua família começam a deixar esse mundo, você começa a perder a saúde, os negócios não vão bem, e aí vai somando, 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 e você acaba entrando nos dolorosos. Quer seja por uma doença incurável, quer seja por uma falência física, por envelhecimento, em algum momento. Mas se você se prepara para atravessar esse vale, depois dele vem a glória, que é um momento glorioso. Tá? E é real. Então, quando o meu momento prazeroso acabou e virou um momento doloroso,
Em nenhum momento eu desisti. Em nenhum momento eu fiz rota de fuga, em nenhum momento eu aceitei aquela situação. E caminhei com toda a força que tinha e não tinha para chegar no glorioso. Não que a meta fosse a glória. A meta seria vencer e emergir do doloroso, que é conhecido como glorioso. Mas a espada chinesa, ela é muito espiritual. Ela é muito sagrada. Então, se você tem o belo e você vulgariza ele, é pornô. Mas se você tem o sagrado e você desrespeita o sagrado, é profanação. E a espada chinesa, ela é muito espiritual. Ela é muito sagrada. E é só até aqui que eu vou. A espada, ela é sagrada. Se ela é chinesa, se ela é japonesa, se ela é coreana, se ela é ocidental, são formas diferentes da espada se manifestar nesse mundo. Mas a espada é sagrada. E eu vou só até aqui. Mas tá, né?